Olá, pessoal. Essa semana a gente teve uma aulinha síncrona e eu comentei que eu deixaria o conteúdo que eu conversei com vocês um pouco mais organizado numa aula gravada, né? Então vamos ter essa aula hoje. O título dessa aula estava como Queimadores, mas esse era um título que eu tinha colocado antigamente que hoje não se adequa mais. Então eu mudei isso aí para Fornalha. Então eu vou atualizar isso aí também lá no Moodle para vocês, ok? Então vamos lá. É interessante quando a gente vai pensar em fazer um projeto. Na verdade, é bem difícil que a gente faça o projeto da fornalha só com conteúdo acadêmico, né? Essa é uma ciência que tem muita informação meio que presa dentro das indústrias, sabe? Quem tem esse conhecimento não escreve um artiguinho publicando tudo que sabe e as correlações que fez, né? Porque os fabricantes de caldeira, eles têm a oportunidade de fazer uma primeira estimativa, construir, testar, ajustar, construir, testar, ajustar e fazer isso várias vezes. Então, o material que eles têm ajustado ao longo dos anos tem um valor absurdo, né? É basicamente o negócio deles. E alguns colegas que eu já comentei falam que é umas planilhas de Excel, e eles vão fazendo essas coisas umas planilhas de Excel, e para mim parece ser algo muito, muito, muito estranho, né? Mas enfim, eles fazem um conteúdo bastante interessante, ajustado aí com planilha de Excel. Então, acaba sendo uma área bastante complexa de a gente pensar em sentar e fazer um projeto, né? Algumas estimativas podem ser feitas, né? Mas daí a gente pode pensar numa primeira estimativa um pouco simplificada, né? Eu tive contato com um colega que fazia o doutorado enquanto fazia o mestrado, que ele tinha feito uma estimativa, um projeto, né, de caldeira, que ele queria fazer a caldeira dele operar em carga variável. E era uma caldeira acadêmica, né? Então o que ele fez foi separar as áreas da fornalha entre uma área puramente que operaria com radiação e uma outra área que seria puramente por convecção, né? Então ele fez um grande volume de controle inicial, onde ele tentava estimar a temperatura que os gases estariam ali. Daqui a pouco eu mostro ali no próximo slide uma forma de a gente fazer essa estimativa. E conhecendo os regimes de radiação, né, que ele tinha daí para aquela superfície comportada que ele tinha, então seria uma radiação com meio participante, né, onde os gases estariam numa temperatura muito alta e os gases estariam fazendo essa radiação para superfícies. Mas ele escolheu uma superfície bastante comportada, que seria um cubo, né? Então ele tinha as paredes cúbicas dele. E conhecendo o perfil de radiação, né, como que esse gás iria irradiar essa energia térmica para as paredes, ele conseguia determinar um abaixamento de temperatura, né, como que a temperatura dos gases iria abaixar. E conseguia estimar com isso também a temperatura que os gases sairiam dessa fornalha radiante para entrar na região de convecção. Daí é um pouco mais simplificado, que é algo que a gente consegue fazer nessa disciplina, né? Até dá para considerar um pouquinho de radiação gasosa assim, o modelo não é muito complicado. Se a gente considerar uma superfície também bem comportada, como por exemplo os gases passando dentro de uma tubulação, né? Isso é algo simples de fazer, de acrescentar como se fosse um H enquanto a gente tem assim na convecção interna, a gente tem um H de convecção que leva o coeficiente de convecção, né, interna, que leva o calor para a resistência de condução, e depois lá fora esse calor vai encontrar a resistência de convecção lá fora, né, com seu H de convecção. A gente poderia fazer internamente um sistema em paralelo, né? Então, se a gente pensar naqueles circuitinhos de transferência de calor com analogia de resistências elétricas,
a gente teria o calor inicialmente chegando num circuito em paralelo, né? Onde ele teria, em um dos paralelos ele teria o H de convecção e no outro paralelo ele teria o H de radiação, né? Daí depois essas duas resistências iriam se unir, né, num H de condução e lá fora de convecção externa. Eu podia botar uma figurinha sobre isso, né? Vou ver se eu boto. Não vou parar o áudio, mas eu vou colocar essa figurinha aí só para vocês analisarem o que eu tô falando. Não é tenso, não. Mas enfim, para fazer então a modelagem da fornalha, a gente pode pensar também não numa abordagem analítica, mas a gente pode pensar numa abordagem de CFD. Daí as complicações começam a surgir também, né? Porque eu acho que eu já comentei com vocês em alguma aula que do jeito como esse regime acontece, se a gente pensar na nossa caldeira, por exemplo, onde a gente não pode separar a radiação e a convecção, tudo acontece junto, a gente tem que modelar esses regimes, né, de radiação e convecção, a gente tem que determinar a velocidade é muito importante, né, para determinar como que a convecção dos gases vai acontecer. Só que também a transferência de calor, que esses gases, o calor que os gases cedem para a fornalha vai diminuir o volume específico dele, vai diminuir, vai interferir na velocidade dos gases, né, porque esse gás ele meio que começa a contrair, porque ele diminui muito o seu volume específico. E uma coisa interfere na outra. Então, o regime, a modelagem da parte fluidodinâmica interfere na parte térmica e vice-versa, né? É impossível de resolver? Não. Eu nunca estudei essa abordagem, mas só não deve ser algo muito simples, né? Possível deve ser. E aquele último parágrafo comenta disso aí que eu falei, né? Que é a vantagem de a gente... A vantagem que a indústria tem é que eles podem testar o que eles projetam, né? E testar, e dar assistência, e fazer ajuste, e ajustar o seu modelo, né? Então eles conseguem ter um ajuste bastante interessante aí de como projetar essa caldeira, que é uma abordagem que a academia não tem lá muitas condições, né? É uma abordagem diferente, muito interessante, que nos serviria muito, né? Se a gente for parar para pensar, as correlações que a gente tem de convecção interna e externa, elas são, na sua maior parte, correlações semi-empíricas, né? Que é o que tem lá no Encroper, em Transcal 2. Aquelas correlações, elas também saíram de testes, né? Teste e ajuste de curva dos resultados para fazer aquelas equações estranhas lá, né? De Reynolds elevado a 1/3, que multiplica por 0,36, que multiplica no Prandtl elevado a 0,7, umas coisas assim, né? Então, aquelas equações de Nusselt. Então, aquilo lá também são correlações semi-empíricas, né? Então, não dá para dizer que a gente não usa essa abordagem, né? Só que a gente não tem acesso a tudo. Aqui é uma possibilidade, né? Essa temperatura de chama diabática é uma possibilidade de a gente fazer uma estimativa inicial para a temperatura que estaria no coração ali da combustão, né, da fornalha. Se a gente parar para olhar essa equação e a gente redistribui ela, o que a gente tem ali é um Q igual a MCP ΔT, né? E o ΔT é o quê? É em relação à temperatura de entrada dos gases e do combustível e a temperatura de chama diabática. Então, é um ΔT extremo de alto, lá na temperatura de chama diabática, né, onde mais alto que isso os gases não vão estar, até a temperatura ambiente, né? E o que faz esses gases esquentarem de T0 até adiabático? É a quantidade de calor que é colocado, que entra ali naquele calor disponível. Então, se a gente olhar ali o calor disponível, a gente tem o PCI, que é o poder calorífico inferior do combustível. A gente poderia ter uma entalpia, um calor sensível do combustível, caso esse combustível não esteja entrando na temperatura T0.
e a gente pode ter massa de ar pré-aquecido, então seria aquele MR vezes ΔH do ar, né, e ainda considerando a umidade do ar que entra, né, e ainda descontando um carbono não queimado ali, né. Então, o que é o calor disponível? É tudo que entra, né, tudo que entrou de energia, tanto como energia de fato junto do combustível, como o que a gente depois vai chamar de crédito de energia, que é o ar pré-aquecido. Então, tudo isso está ali naquele calor disponível que entra, né? E esse calor disponível tem que esquentar o quê? Ele vai aquecer a massa de gás, né? Vai aquecer a massa de gás e a massa de cinza que é gerada na combustão. Daí você pode pensar, poxa vida, mas não vai esquentar a água? Não, aqui não, porque a gente está pensando... Eu sempre imagino a Jean Grey, né? Quando eu penso nisso aqui. Por quê? Eu acho que a Jean Grey, se ela pegasse um pedaço de uma pedra de carvão, eu acho que ela conseguiria fazer a combustão acontecer sem deixar, isolando aquela pedra de carvão completamente do universo ao redor, né? Então, não teria transferência de calor nenhuma para fora. Não haveria convecção, não haveria condução, não haveria radiação para fora. E toda aquela energia proveniente da combustão, ela ficaria presa naquele volume de controle que a Jean Grey segura com a mente. Tem como a gente fazer algo assim na vida real? Olha, até onde eu pensei, não. Porque se a gente pensar, não, eu vou botar no vácuo. Não, de fato, no vácuo você já elimina a chance de ter convecção, né? Mas daí você vai ter que fazer um confinamento, né? Então, não pode ser um confinamento sólido, porque senão vai ter condução, né? Daí, a gente tem que lembrar que o espaço está a 4 Kelvin, né? Ao redor de 4 Kelvin. Então, a gente estaria trocando calor por radiação daquela nossa temperatura de combustão até o espaço a 4 Kelvin, que é uma diferença muito grande, né? Dá para radiar muita coisa, né? Trocar muito calor por radiação com o escuro do universo, né? Então a gente teria que colocar um anteparo ali que prevenisse também da radiação. Daí a gente poderia pensar então num confinamento magnético, né, para a parte da condução, que é o que acontece dentro dos reatores de fusão nuclear. Por exemplo, o ITER, que talvez eu já tenha comentado com vocês. Digitem ITER no YouTube, é muito legal, né? Vocês vão ver um projeto incrível que está acontecendo no sul da França para tentar viabilizar, né, a fusão nuclear para obtenção, né, de energia. Muito legal. Mas, beleza, pensando lá naquele nosso modelo da Jean Grey, confinamento magnético podia dar conta de manter esses gases em combustão sem tocar em nada, no vácuo, onde não teria convecção, só que a radiação eu não saberia resolver. Eu não consigo imaginar uma superfície que... Talvez uma superfície que tenha uma reflexão perfeita, né? Alguma coisa assim. Daí, se a gente consegue fazer a combustão dessa pedra de carvão sem que haja nenhuma troca de calor com nada, exceto os próprios gases que são gerados, daí a gente tem a temperatura de chama diabática, né? Então dá para perceber que maior que isso não vai acontecer. Temperatura de chama diabática maior que aquilo não tá, né? Então a gente pode aqui, ó, determinar, depois que a gente resolve as resistências térmicas do nosso sistema, pensando que a gente resolveria isso de forma analítica, tá? Como, por exemplo, aquela caldeira do colega lá, que tinha um primeiro regime só de radiação, depois esses gases quentes saíam e iam para um regime puramente de convecção. Então a gente conseguiria ir detalhando os passos de transferência de calor e as radiações gasosas que esse gás iria encontrar ao longo do caminho. E a gente tem que pensar assim, beleza, então eu consigo imaginar mais ou menos como que vai ocorrer o abaixamento de temperatura daquele troço, porque eu conheço a equação da resistência térmica conforme as etapas, né? Mas daí agora a gente tem que saber a partir de que temperatura ele parte. Daí você pega as características do teu combustível, né, e tenta calcular uma temperatura diabática. Determinar uma temperatura de chama diabática, você pode pensar, opa, então eu sei mais ou menos em qual curva que eu vou estar, a partir de onde essa minha transferência de calor ocorre.
né? E eu ainda ia tentar botar um coeficiente ali de ajuste, né? Para diminuir ainda a temperatura de chama diabática. Eu não trabalharia com ela dessa forma. Tão pura assim, né? Eu tentaria dar uma diminuída nela. Isso é algo que aparece em todo livro de combustão, né? Todo lugar que a gente vai falar sobre combustão, isso aí aparece. Então, se todos os autores colocam, né, deve ser um troço que tem Para mim, o que eu consigo imaginar é mais ou menos isso, sabe? Uma forma de tornar a temperatura de chama diabática útil, né? Se alguém conseguir pensar em outra coisa, aí, ó, se engaja aí, tá? Faz um comentário aí no Telegram, manda um áudio aí pra gente. Mas eu consigo imaginar por aí, ok? Olha só que bonita a nossa fornalha, né? Essas temperaturas aqui já não vão ser mais as mesmas, então eu não estou passando um chute inicial para vocês. Isso aqui, essas temperaturas elas foram ajustadas para o meu caso do mestrado, tá? Que é a mesma caldeira que vocês vão trabalhar. E só que é para lenha com uma certa umidade conhecida, um certo excesso de ar, né? Então, o caso de vocês é diferente. Vocês vão utilizar gás natural, é uma outra coisa, né? A gente combinou aí que vai ser uma mistura de gás natural aí que eu espero que vocês façam com os componentes do gás natural, que eu ia no Wikipedia procurar, mais um pouquinho de CO2 que deve ter, CO2 perdido ali no meio, um pouquinho de umidade do combustível, né? Apesar de que a umidade acho que talvez é mais fácil de resolver, mas um pouquinho deve ficar. Então, vocês vão refazer este modelo, tá? Refazer essa estrutura com o combustível de vocês, ok? Vamos lá. O nosso objetivo agora é resolver, de forma muito similar a isso que a gente pensou aqui atrás, a gente não vai fuçar, a gente não vai modelar a fornalha. A fornalha pra gente vai ser uma caixa preta, tá? O restante da caldeira a gente abre, tá? Por quê? Ai, mas que triste, né? Falou tanto da fornalha, não vai. Porque o tempo né? Tá aí, gente. A gente não pode querer resolver o mundo inteiro numa disciplina de GDV, né? Nem no mestrado, nem no doutorado. A gente não vai resolver o mundo. A gente resolve uma etapa e a gente estuda um pedaço. E conforme as etapas vão passando, a gente vai resolvendo, tá? Mas, a partir da fornalha, então, assim, o que a gente conhece da fornalha? A gente conhece a quantidade de ar que entra, ar pré-aquecido, a quantidade de gás que sai, o combustível que entra, a cinza que sai, né? E com isso a gente consegue determinar, fechar esse balanço de energia que tem aí nessa figura, tá? Aí a gente consegue determinar pelo menos 4 volumes de controle, tá? Onde a gente vai aplicar a primeira lei da termodinâmica 4 vezes, então seria uma na fornalha e uma em cada um dos 3 trocadores de calor. O pré-ar de alta, o economizador e o pré-ar de baixa. Ok? Como é que a gente faz isso? Tá? A gente vai determinar, a gente vai referenciar todas as taxas de energia que entram em relação à temperatura ambiente. Tá? Então a gente vai fazer quase tudo, toda a parte do ar e do gás a gente vai fazer com MCP ΔT. Que ΔT? Uma das temperaturas do ΔT é a temperatura que o gás está e a outra vai ser a temperatura ambiente. Então a gente pode pensar que se a gente tem um escoamento de ar entrando no nosso sistema à temperatura ambiente, ele contribui com energia zero. Tá? Ele não contribui com energia. Se ele entra com uma temperatura de 400, então o que ele vai contribuir com a energia dentro do nosso sistema vai ser um MCP ΔT com temperatura de 400 até 25, né? 20, 25, que é a temperatura de entrada, que é a temperatura ambiente, ok? Então a gente vai referenciar todas as entradas de energia e saídas de energia ao ambiente, ok? Eu consigo imaginar como se fosse um gráfico de barra, sabe? Onde eu tenho um patamar zero na temperatura ambiente e tudo que passa, tudo que vai além da temperatura ambiente me contribui com uma barrinha de energia, tá?
que seria positiva no caso da energia que entra ou negativa no caso da energia que sai, né? Não gosto, já comentei com vocês, não gosto de trabalhar com energia negativa, tá? Ah, não, acho que não foi nessa matéria que eu falei esses dias, foi em outra. Mas lá pro pessoal do GDV, quando a gente estava fazendo trabalho de energia, eu comentei com eles que eu não gosto de pensar em energia negativa, tá? Nos meus trabalhos, eu nunca tenho um calor negativo, um trabalho negativo, não tenho nada disso, tá? E eu encontrei apenas um autor que me desse embasamento em tratar a primeira lei da termodinâmica como se fosse tudo que entra igual tudo que sai. E ele ainda enfatiza, não coloque coisas negativas. Eu achei aquilo lindo. Foi o Bejan, no livro Thermal Design and Optimization, se eu não me engano. E ele comenta, não coloque nada negativo, coloque tudo como tudo que entra positivo é igual a tudo que sai positivo, tá? Prefiro trabalhar assim, minha cabeça funciona de boa assim, e assim eu toquei a vida inteira, tá? E vou continuar fazendo assim, agora ainda mais porque eu tenho um autorzão que me dê respaldo, ok? Então, vamos lá, o que a gente tem aqui que entra? A gente vai fazer o volume de controle da fornalha, tá? Se a gente olhar ali, a gente tem aquela massa de combustível que entra com PCI, tá? Aquele PCI, ele já é calculado à temperatura ambiente. A energia que entra com o combustível já é considerado que o combustível entra à temperatura ambiente, tá? Se o combustível for pré-aquecido, a gente tem que colocar um calor sensível para o combustível entrando ali também, ok? Que seria um M combustível, CP combustível vezes ΔT, né? Em relação à temperatura que o combustível entra, menos a temperatura ambiente. Vamos lá. Daí entra o que mais também? Entra aquele ar 26, né? Então, MCP ΔT do ar 26, a temperatura 26 menos a temperatura ambiente. E o CP do ar, ele foi calculado entre a temperatura 26 e a temperatura ambiente, tá? Vou terminar isso aqui e já vou aí para onde é que a gente... Já vou para o cálculo do CP, ok? Entrou o que mais? Entrou massa 30, o ar 30. Então, ele entra pré-aquecido, uma temperatura T30. Então, MCP ΔT de T30 até ambiente. Entrou o que mais aí? Entrou água. A água eu vou trabalhar como entalpia, porque como é um delta, né, eu só estou interessado no delta, ele vai dar... Na verdade, daria a mesma coisa. Se eu fizesse um MCP ΔT para aquilo ali, para aquela... Aqui vai entrar água e vai sair vapor, né? Então eu trabalharia dessa forma mesmo. Mas podia ser um MCP ΔT, não ia fazer diferença não. Então, mas entrou aí uma entalpia de água no ponto 28 e saiu a entalpia 9, ok? Então, a última coisa que entrou na fornalha foi H28M28. Ah, e tá entrando o ar 3 também, professor. Tá entrando o ar 3, só que o ar 3 está na temperatura ambiente. Então, a gente poderia deixar o modelo pronto para quando aquela temperatura não fosse igual à temperatura ambiente, né? Então, poderia ter ali um M3, CP do ar de T3 até T ambiente, e vezes o ΔT, T3 menos T ambiente. No caso, T3 menos T ambiente é zero, então não entra energia no R3. Okay. Como eu não consigo imaginar um caso onde ele não entre a temperatura ambiente, eu não coloquei ele no modelo. Tá? Igualdade, do que sai do outro lado? Sai água, na verdade sai vapor, né? Superaquecido já no caso, e M9H9, sai a temperatura do ponto 21, o gás a temperatura 21, já agora aqui está saindo gás, não está mais saindo ar, tá? Antes entrava ar e agora sai gás. Então ele sai gás a temperatura 21, sai uma fração de cinzas, tá? Então aquele Z que multiplica a massa de combustível é a fração mássica de cinzas no combustível. Então ali eu tenho uma vazão mássica, um M ponto de cinzas, tá? Com um certo CP da cinza, que se eu não me engano eu botei 1,25. Eu uso isso porque o professor Basso falou que era assim, ou foi... Não, acho que eu encontrei no artigo. Não acho que eu encontrei no artigo de um cara chamado Ebol, se eu não me engano. E a temperatura de 1000 foi o que o professor Basso falou. Ele falou, bota 1000 aí, né? Então, botei 1000. Daí ainda saem perdas,
tá? As perdas, eu coloquei ali um termo perdas, que no meu trabalho ela variava, né? Eu tinha fração de perda fixa e perda variável, quando a caldeira entrava num regime de carga variável. E ele é feito em relação a tudo que entra de energia. Então, a perdas é feita em relação ao calor disponível. Tá? Já vamos ver de novo o que é esse calor disponível. Ali, o calor disponível é o quê? É o que entrou de energia com combustível mais os créditos. Os créditos são os fluxos de ar pré-aquecido. Ok? Então, ali o nosso ponto 26 e o 30, eles são créditos de energia. Tá? Dentro para a fornalha. Ok? O que essa equação aqui é para resolver? Ela é para resolver essa temperatura do ponto 21. Ok? Por quê? Tá, mas professor, eu não conheço a 26, a 28 e a 30 do meu sistema. Né? Já que eu falei que essas temperaturas vão ser todas diferentes. De fato a gente não conhece ainda. Tá? Mas o que a gente precisa? A gente precisa aqui nesse caso de quatro equações, ou melhor, a gente tem 4 equações, né? Então a gente tem a temperatura da fornalha e a gente tem a equação de balanço de energia para a fornalha e para os três trocadores de calor. Então o que a gente consegue resolver são 4 incógnitas, né? Daí se a gente olhar aí, o que a gente tem de incógnita, né? O que a gente tem de temperatura. A gente tem 8 temperaturas de incógnita aí, né? A 21, não tem mais. É a 21, a 22, a 23, a 24, 25, 27, 29, 26, 28, 30. Algumas são conhecidas, né? A 25 e a 29 entra a temperatura ambiente. A água, a gente conhece a temperatura da água porque a gente resolveu o ciclo Rankine, né? Então isso aí a gente conhece a temperatura da água que vai vir, que vai ser determinada pelo desaerador, que passa pela bomba, e chega nessa temperatura. E a gente pode dar um chute bom para o ponto 24, né? Se a gente tivesse queimando um combustível que fosse rico em enxofre e a gente deixasse essa temperatura muito baixa, a ponto de que ocorresse uma condensação na chaminé dessa caldeira, o pessoal da Cirramo fala que o que aconteceria seria apodrecer a chaminé. Porque os gases eles iriam condensar e junto com essa condensação dos gases, do vapor d'água, tudo, e condensariam também os compostos à base de enxofre e formariam ácidos, né? E esses ácidos eles poderiam corroer o material ali da chaminé. Então o que se faz? Deixa a temperatura um pouco mais alta, tá? Assim, isso eu acho que deve ter, acho não, né? Com certeza tem legislação para isso. Existe provavelmente um limite de enxofre que pode ser liberado, né? Mas essa nossa área de geração de vapor, ela tem um grande ramo que é de limpeza dos gases, né? Tratamento dos gases, que é rigoroso, tá? Rigoroso. No Brasil as coisas às vezes são um pouco mais folgadas, mas em países como os países da Europa e Estados Unidos, eles têm uma política de utilização de o termo que eu usava num artigo que eu li uma vez, ele falava de o uso da melhor tecnologia disponível possível, né, para limpeza dos gases. Isso quando falava de queima de resíduo sólido urbano, porque quando queima lixo, não dá para conhecer o que tem ali dentro, não dá para saber, né? É sempre variável. Cada caminhão que chega é um novo combustível. Então, podem ter produtos ali bastante complicados, né? Que depois de passar pela combustão fica ainda mais complicado. Então, a regulação para tratamento dos gases que vem da combustão de resíduo sólido urbano é extrema, tá? Mas ainda assim, ali na temperatura dos gases, a gente pode pensar em manter uma temperatura um pouco mais elevada. Eu coloquei ali 160 no meu caso. Hoje eu pensaria nos 180, 200, né? Uns 200. Então, ó, das várias temperaturas que a gente tem aí,
a gente já conhece 25, 27, 29 e 24. A 28 tem regulação para isso. Tá? A temperatura do ponto 28, que é a entrada da fornalha, ela é determinada de que forma? A gente pega, na verdade é o limite, né? O limite máximo dela seria 30 graus a menos do que a temperatura de saturação da água na caldeira. Então, se a caldeira opera lá, sei lá, nesse caso aí de vocês, acho que é 64 bar, que eu não lembro mais. Não lembro mais, mas enfim. Você pega a temperatura de saturação na pressão que a caldeira opera, subtrai 30 e considera aqui seu limite máximo que a tua água que sai do economizador ou que entra na fornalha pode ter. Por que isso? Para garantir que existe um ΔT baixo o suficiente para que a gente esteja fornecendo água líquida, né, para a fornalha. A gente não pode começar a evaporação antes de entrar na fornalha, porque a fornalha ela precisa dessa água para refrigerar o sistema, né? Então ela precisa entregar o calor que ela tem do combustível para que a água evapore dentro da fornalha, tá? Então a fornalha precisa de água líquida, ok? Então é para garantir que o economizador não vai começar a fazer a evaporação dessa água. Então ali, né, seria 30 graus abaixo, o máximo, né, 30 graus a menos do que a temperatura de saturação. Do que eu percebo nesse nosso sistema, isso é absurdamente alto, é uma temperatura muito alta, tá? Então eu quando começo a brincar com isso, todo semestre eu brinco de novo, né? Eu geralmente coloco um ΔT para o economizador inicial de 10. Vou pensar, então eu vou pegar temperatura 28 vai ser a 27 mais 10, né? Que daí eu começo a brincar com o sistema, ver se esquentou muito, né? Se tem muita energia disponível ainda nos gases. E daí depois eu vou aumentando, tá? E vou vendo como o sistema se comporta. Então, ela é um chute possível, ok? O que sobrou de temperatura para a gente chutar? Sobrou a 21, a 26, a 22, a 30 e a 23. Então são 5. A gente precisa chutar ainda uma, tá? O que eu faria? O que eu sugiro, né? Que a gente adote um ΔT também para esse, por exemplo, a temperatura 30, tá? Mas a gente pode pensar assim, a gente pode fazer uma pré-distribuição do calor que a gente quer que se distribua nesses trocadores de calor. Então talvez a gente assume assim, inicialmente eu vou dar 50% do calor que vem do temperatura do gás 21 a 24, 50% dessa energia eu vou deixar para o economizador pegar. Os outros 25 eu vou dar para os pré-aquecedores de ar. Tá? É uma possibilidade. Ou a gente chuta mais umazinha. Tá? Então talvez a gente determine lá que a temperatura do 26 vai ser a do 25 mais 200. Né? É bem próximo do que está ali. É uma possibilidade. Depois, as outras temperaturas elas vão ter que ser ajustadas pelo balão de energia, tá? Porque senão vai começar a ficar uma bagunça isso aí e não vai ter mais coerência nenhuma. Os outros balões de energia vão ser quais? Então, para o pré-ar de alta, entra a temperatura 21, entra gás a temperatura 21, entra ar a temperatura 25, sai gás a temperatura 22, sai ar a temperatura 26. Resolveu. Mesma coisa para os outros e assim vai. Ok? Falei demais já dessa figura, mas isso é um ponto importante do projeto. Ok? Vamos lá. Vamos seguir. Eficiência. Essa eficiência aqui é a que eu recomendei que vocês usassem 0,85, tá? Se a gente parar para olhar aquele ETA ali, que é o ΔH do fluido, vazão de combustível vezes PCI, ela é referente. Vou até pegar o marcador aqui. Ela é referente a esse volume de controle externo. Tá? Se a gente parar para olhar, não existem créditos de energia que entram aqui, porque está tudo entrando a temperatura ambiente.
A única coisa que entra é a água e a única coisa que sai é vapor e a entrada de energia por combustível. Então, essa eficiência aqui, essa geralzona, ela é para o balanço de energia externa, para o balanço de volume de controle externo, ok? Que é essa que vocês vão utilizar inicialmente, o 0,85, tá? Isso vem do manual da caldeira, só que era um manual, era uma caldeira, né, voltada para bagaço de cana com uma certa umidade, mas a gente vai utilizar a mesma eficiência porque agora a gente está inventando uma outra caldeira, né, uma outra coisa. Mas então, com essa eficiência inventada nossa, de 0,85 assumida, a gente vai conhecendo o ΔH do fluido que vem do ciclo Rankine, conhecendo o PCI do combustível que vem da aula anterior e conhecendo a eficiência, a gente determina a vazão de combustível. Então é essa equação que vai determinar a vazão de combustível, ok? Se a gente olhar para um gerador de vapor, a gente tem então ali a energia disponível que entra, tá? Que é os créditos mais a entrada de energia, as perdas de energia, tá? E a saída de energia. Então perda seria por condução mesmo, por calor perdido, né? Por cinza perdida. E a saída de energia, ela se dá por vapor superaquecido, que vai para a turbina, vapor auxiliar para o resto do sistema, que pode ser necessário, purgas, né? Que são necessárias, tá? Que aconteçam. Eu considero isso uma perda de energia também, mas, né? Esse eu não lembro isso aí de onde é que vem, acho que isso aqui vem uma simplificação dessa aqui, que é uma norma da ASME, tá? E por aí vai. Essa aqui é uma figura bem legal, eu acho que eu peguei de um trabalho de um cara chamado Miyake, que fez um mestrado bem bacana antes de mim, mas isso aqui também está numa norma da ASME, tá? Para geradores de vapor. E, enfim, então vocês podem analisar aí tudo que tem de perda de energia, tudo que tem de energia útil e tudo que tem de energia disponível, ok? O etc da página anterior, né? Isso aqui é o etc da página anterior. A gente vai fazer a eficiência da fornalha, tá? Fornalha, então, é essa caixa branca ali no meio, tá? Essa ali, se a gente for parar para olhar, a gente tem agora créditos de energia. A gente não pode pensar agora que a eficiência da fornalha vai ser a mesma, ou o comportamento dela seria o mesmo com ar pré-aquecido e sem ar pré-aquecido. O ar pré-aquecido vai fazer total diferença. Então ele tem que ser levado em consideração. E essa equação aqui não considera essa entrada de crédito de energia. Então a gente tem que buscar uma outra forma de calcular a eficiência daquilo ali. E o que a gente vai trabalhar é com essa questão aqui de eficiência de calor útil sobre o calor disponível, tá? Então, o que tem de calor? O que é o calor? Não, na verdade, vamos para o calor disponível, né? O que é o calor disponível? Então, ele é tudo que tem de entrada de energia. Entrou energia como combustível e como os dois pontos de crédito de energia. O que é o calor útil? É o calor disponível menos o que sai dos gases, que sai para os gases, como o gás quente. Tá? Então, a nossa principal, ou melhor, a única saída aqui, ó, se a gente parar para pensar, entrou energia aqui, aqui, aqui. Né? Entrou energia nesses 4 pontos aqui. Saiu energia por onde? Saiu energia pelo ponto 21. O que ficou de energia? O que ficou de energia é o que de fato é útil, que é o que foi utilizado para pegar essa água e transformá-la em vapor. Tá? Então é basicamente o que ele está chamando de calor útil. É o calor disponível menos o que foi embora com os gases e perdas de energia. Tá? Isso é útil para quê? Para gerar vapor. Okay? Então, com essa definição de calor útil sobre calor disponível, que a gente vai calcular a eficiência para a fornalha. O que eu quero que vocês façam? Colocando essa eficiência inicialmente em 0,85, vocês vão calcular esta nova eficiência aqui, tá? Que vocês vão ter que dar um outro nome, porque tá com um nome, enfim, dê um outro nome. Quando vocês colocarem essa aqui em 0,85
e calcularem essa aqui vai dar ao redor de 0,65 por aí, ok? O que eu gostaria é que vocês passassem a impor esta eficiência aqui, ok? Isso depois de vocês brincarem e ajustarem essas temperaturas aqui, tá? Brinca e ajusta. Daí depois que você brincou e ajustou, você vai encontrar uma eficiência bacana aqui. Talvez se vocês conseguirem variar os parâmetros e encontrar não vou dizer um máximo global, mas um máximo local, pelo menos, né? Daí vocês vão impor esta eficiência e comentar essa, e parar de impor essa. E essa aqui vai passar a ser lida, tá? Por quê? A gente não tá modelando a fornalha. A gente não tá modelando a fornalha, tá? Então, é interessante deixar ela fixa como uma condição máxima ali, fixa ela e a gente brinca com o resto depois. Brinca com o que tá fora. Com o que tá fora a gente tá modelando, tá? Se fica complicado, se não fazer sentido, ou vocês não encontrarem uma eficiência bacana para isso aqui, chuta logo 0,65 para essa fornalha e aí brinca de encontrar o melhor possível para essa aqui, ok? Considerando as temperaturas que estão, os volumes de controle que estão ali fora, ok? Tenta os dois tipos aí, vamos ver qual que dá primeiro, qual que dá certo. Tenta o primeiro, tá? Inicialmente. Ok? A gente pode pensar em perdas também, tá? Em eficiência da caldeira em função das perdas, mas é uma forma muito similar de pensar. Prefiro o calor útil sobre o calor disponível, ok? E vamos lá ver o CP. Como é que calcula? Fiz até uma figurinha bonitinha. Ó, o CP eu já comentei com vocês esses dias ligeiro, tá? É a forma que eu fiz. Saiu do Van Wylen, do Sontag, que é Fundamentos de Termodinâmica. Na minha versão ainda tinha aquele diamante na capa, um livro laranja com diamante na capa. E isso aqui é uma foto lá do livro, tá? Então ele mostra esse polinômio para cálculo do CP. Deixa eu ver aqui. Ele mostra esse polinômio aqui de terceiro grau para calcular o CP, tá? Considerando que esse delta, que esse θ vai ser a temperatura em Kelvin dividida por 1000, ok? Então, e ele tem ali então os coeficientes para calcular para o cálculo do CP. Tem aqui, ó, para o ar atmosférico, que está rabiscadinho, para água, para dióxido de carbono, dióxido de enxofre e por aí vai. Ok? Daí tem que brincar com esses negocinhos aqui. Por que a gente precisa daquele polinômio? Tá? E por que não é interessante calcular só um CP médio? Se a gente calcular um CP médio, por exemplo, os meus gases estão saindo ali, estão entrando a 300 Kelvin e saindo ali a 1200 Kelvin. Tá? Se eu pegar o CP médio desse troço, ele vai dar um ponto mais ou menos aqui. O que para essa curva é muito bacana, porque é um valor bem próximo, né? Ele tá um valor bem próximo. Deixa eu ver se eu não tô falando bobagem. Ó, é metade dessa com quase dessa. Então, seria algo aqui mesmo. Então, para essa curva que está muito bem comportada, o CP médio, calculado entre os extremos, dá certo, tá? Eu não vou ficar à mercê disso aqui dar certo e à mercê da sorte, não. Então, o que a gente pode fazer? O que é recomendado que se faça? Que a gente pegue esse polinômio, e esse polinômio aqui é este mesmo aqui, com os termos para o ar atmosférico, e a gente integra esse polinômio, pega a área dele e divide pelo ΔT, tá? Que daí a gente vai ter um CP médio, tá? Um CP médio muito mais médio, muito mais ponderado ao redor de todo o comportamento dessa curva do que simplesmente pegar os extremos, ok? Esse aqui é um CP, uma equação comportada, mas se a gente tivesse uma quadrática, tá? Por exemplo, seria uma curvinha embarrigadinha aqui, né? Se a gente pegasse o começo e o fim, ele não representaria toda aquela média que tem da barriguinha lá em cima, né? Então não seria um bom CP médio, ok? Eu já deixei isso aqui para vocês aqui, olha só que coisa bonita.
Tá? O que eu fiz com isso aqui? Eu integrei esse polinômio e coloquei os coeficientes das componentes dos gases. Tá? Então, isso aqui é em função da fração mássica de CO2, fração mássica de vapor d'água, de nitrogênio, de oxigênio e de enxofre. E de cinza ainda, tá? Eu deixei a cinza aqui como se fosse um participante dos gases de combustão. Ok? Com um CPzinho fixo dela aqui. Daí vocês, caso queiram, vocês podem estudar como é que essa função procedure funciona no ES. Eu deixei aqui para vocês já um exemplo, tá? Então entra 1, 2, 3, 1, 2, 3, tá? Temperatura TJ aqui, TI para essa função, está entrando TGAS21. A TJ está entrando TGAS21. E por aí vai, tá? O resto eu deixei na mesma nomenclatura porque é a nomenclatura que eu estava usando, tá? A gente pode utilizar essa mesma equação para calcular o CP do ar, tá? E daí a gente tem que pensar assim, o nosso modelo de ar padrão tem o quê? Ele não tem CO2, então isso aqui é zero. Ele vai ter uma mixaria de água, que eu sempre considero um pouquinho, né? Que tem lá nos modelinhos anteriores, lá vocês viram que eu considero. Tem lá ao redor de 71% de nitrogênio, 20 e poucos de oxigênio, 19, sei lá quanto, e por aí vai, tá? Então dá para calcular isso aqui. Isso aqui já está ajustado. Falei que tem que dividir pelo ΔT, né? Então aqui, ó, o CP do gás está multiplicando o ΔT dividido por 1000, porque ele vai passar dividindo todo esse outro resultado aqui do outro lado, ok? Assim calcula o CP do gás. Sempre... aqui eu fiz bobagem, né? Tá, T21, T21, mas não é assim que vocês vão fazer. Era para ser 21, 22, tá? 21, 22. Ok? E é isso aí. Continuamos essa conversa aí para as próximas aulas, tá? E agora a gente está em momentos aí de... Algumas aulas vão ser muito focadas, muito voltadas para a gente desenvolver esse modelo, e outras vão ser um pouco mais soltas, teóricas sobre o assunto, tá? Então é isso aí, muito obrigado.